Bem-vindos à aula 23 para os estudantes do quarto ano. Você ainda não me conhece? Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui dentro da sua casa, através da sua TV, trazendo uma sequência de língua portuguesa. Para esta aula, eu preciso que você pegue caderno, lápis, borracha, deixe o apontador aí do ladinho e, se você quiser, lápis de cor, canetinhas, aquelas coisinhas legais que é para deixar o seu caderno e os seus registros muito bem feitos. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos lá. Conseguiu organizar todo o seu material? Nós vamos combinar o seguinte. Toda vez que você souber que é o professor Rodrigo que está chegando, já deixe tudo preparado para que a gente não precise dar esse tempo para correr e buscar caderno, ok? Então, sabe que a aula de língua é o professor Rodrigo? Já vem com caderno, lápis, borracha, para que a gente possa usar esse tempo nas nossas atividades. Combinado? Então vamos lá. Eu preciso que você abra o caderno e numa folha nova anote a data de hoje, aula 23, e escreva língua portuguesa. Tudo organizado? Folha nova? É importante a gente saber que é esse registro que comprova o quanto você está estudando, o quanto você tem se dedicado e está aprendendo. Muito bem. E agora, o que vamos fazer nas nossas sequências? Eu quero saber de você. Você gosta de apreciar obras de arte? Onde nós encontramos as obras de arte? Geralmente elas estão em museus. Em dias normais, os museus são abertos ao público e nós podemos ir até lá, apreciar as obras, verificar o que aqueles artistas querem, a que mensagem eles querem passar para nós. Geralmente a obra conversa conosco. Você já apreciou uma obra de arte? Eu vou colocar aqui para você na tela da sua TV uma obra de arte. Eu quero que você observe muito bem. Nesse momento, vamos fazer de conta que estamos em um museu. Então, levante aí da cadeira, do sofá, vai até a frente da TV e observe. Vamos brincar que estamos no museu e vamos observar essa obra de arte. Eu quero saber o que mais chama a sua atenção nela. Olhando essa obra aí na tela da TV, o que mais te chama a atenção? Aprecie e anote aí no seu caderno. Muito bem. Estava olhando atentamente?
Quando observamos algumas obras de arte, tem coisas que nos chamam mais atenção que outras. Detalhes, coisinhas pequenas às vezes que o artista coloca naquela obra. Eu também estava aqui apreciando essa obra de arte e fiz as minhas anotações. Acompanhe aí na tela. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as cores variadas. Tem muitas cores nessa obra. Cores fortes, cores um pouquinho mais fracas, né, que nós chamamos de cores pastéis. Mas é uma obra muito colorida. Você também notou isso nessa obra? O que mais o professor Rodrigo prestou atenção nessa obra? A natureza no fundo. À primeira vista, quando eu olhei assim rapidamente a imagem, eu achei que eram fogos de artifício, mas chegando mais perto eu percebi que ali ao fundo são representações, né, manifestações vegetais. Então o artista ele representa daquela forma, de uma maneira diferente, as nossas vegetações. Vegetações brasileiras, será? Vamos pensar sobre isso logo logo. O que mais? Pessoas em harmonia. Nós podemos observar nessa obra que as pessoas estão ali conversando, brincando, né, trabalhando, mas as pessoas estão ali todas conectadas em harmonia, né, com um sentimento aí de população mesmo. E o que mais o professor observou? Crianças brincando. É interessante observar essa obra porque as crianças estão bem à frente, no primeiro plano. Elas estão brincando. Será que você anotou as mesmas coisas que eu anotei? Será que o que chamou a sua atenção foram os mesmos elementos que me chamaram a atenção? Interessante. E agora eu quero que vocês me ajudem a analisar essa obra de arte. Será que ela é de um artista brasileiro? Vamos ver que elementos ele mostra nessa obra e pode me trazer essa ideia de que quem pintou foi um artista brasileiro. Então eu já falei aí sobre as várias representações de vegetação. Interessante pensar que no nosso país, cada região tem um tipo de vegetação diferente. E ali ele mostra, né, quando nós observamos a obra de arte, vários tipos de árvore, de folhagem, não é mesmo? O que mais tem ali, ó? As casas agrupadas. Em algumas regiões do nosso país, esse tipo de construção é muito comum. Essas casas grudadinhas, né? Uma bem pertinho da outra, grandes, pequenas, não é mesmo? A igreja ao centro. Principalmente no Nordeste, é muito comum as cidades elas começarem a serem construídas a partir de uma igreja central. Não é? Então, isso é uma característica também aqui do nosso país, principalmente ali do Nordeste ou das cidades do interior. E o que mais tem ali, ó? As brincadeiras típicas. Quais são brincadeiras típicas aqui do nosso país? A amarelinha, o pular corda, o futebol, o cavalinho de pau, não é mesmo? Então ali eu consigo perceber que sim, parece que é um artista brasileiro. Aí eu quero saber de vocês, ó. Essa obra tem um título? Você consegue descobrir qual é? De novo, fique em pé. Vamos fingir que estamos dentro de um museu. Chega bem perto da obra. Observe bem ali a obra. Será que o artista coloca o título da obra dentro ali daquela composição? Conseguiu enxergar? Então observe aí na TV, ó. O título está bem aqui, ó, está contornando aí na tela da sua TV. O título é Brinquedos e Brincadeiras. Está bem ali anotado embaixo. Você pode perceber que com o tipo de letra, o professor deixou aí em zoom para você perceber, o tipo de letra parece que foi escrito à mão mesmo pelo próprio artista. E também tem a assinatura dele. Você consegue enxergar a assinatura do artista? Ele colocou bem aqui ao lado, ó, o professor está contornando na cor preta. Observou? Então, ali é a assinatura dele. Vamos conhecer um pouquinho sobre o artista? Observe aí, ó. Aí está aparecendo para vocês a imagem dele. Acompanhe a leitura. Antônio Militão dos Santos nasceu em 15 de junho de 1956 em Caruaru, Pernambuco, aqui no Brasil. Militão é um exemplo exato da valorização do sentido visual. Aos 7 anos de idade, contraiu meningite e perdeu 100% da audição. O que significa isso? Ele deixou de ouvir. Para minimizar a deficiência, a família o transferiu para o Rio de Janeiro.
em 1970, para que ele se matriculasse no Instituto Nacional de Educação de Surdos. No INES, que é esse Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele não só aprendeu as linguagens labial e dos símbolos, né, ou seja, a ler os lábios e a linguagem de sinais, como pôde desenvolver a sua inclinação para a pintura, em aulas com o artista plástico Rubens Fortes Bustamante Sá, já falecido, que lhe transmitiu a ideia de composição de cores. Então aí a gente descobriu um pouquinho sobre o Militão. É ele que produz essas obras de arte. E é interessante vocês saberem também que essas obras estão expostas num site que é uma galeria dele mesmo. Ok? Então, está aí aparecendo a foto dele para vocês verem. Vocês podem ver atrás dele mesmo, tem algumas outras obras que se parecem com essa que nós analisamos. Então vamos lá, vamos em frente. Após a análise da obra de Militão dos Santos, você consegue descobrir o assunto da nossa aula? Quero que você pense aí e responda no seu caderno. Tenho certeza que você descobriu qual é o assunto da nossa aula. Está ali na obra de arte, né? Brinquedos e brincadeiras. Então o professor circulou aí, ó, as crianças brincando em primeiro plano. O que significa primeiro plano que o professor fala tanto? Quando você olha a obra de arte, as crianças aparecem, é a primeira coisa que aparece ali, elas estão à frente da obra, né? Então estão em primeiro plano. Então, tem também o título da obra, né? Brinquedos e Brincadeiras. Tinha também aí um outro spoiler da nossa aula, que é aqui o nosso livro. Você percebeu que o livro estava aqui o tempo inteiro? O professor vai usar muito esse livro nessas nossas aulas de língua portuguesa. Então acompanhe comigo, ó. Vamos descobrir um pouco mais sobre brinquedos e brincadeiras? O texto está no livro e aqui nós vamos conhecer. Então esse é o livro, ó, Brinquedos e Brincadeiras. Vou colocar aí na tela para vocês verem a capa do livro. Acompanhe aí, ó, a primeira flecha mostra o título do livro, que é o tema das nossas aulas, Brinquedos e Brincadeiras. Nós temos a ilustração abaixo, algumas meninas estão brincando de roda. Quem foi que escreveu esse livro? Observe o nome da autora, Nereide Chilaro Santa Rosa. E esse livro foi editado pela Editora Moderna e faz parte de uma coleção de livros que se chama Arte e Raiz. Legal, né? Esse livro você pode encontrar em algumas bibliotecas aqui pela nossa cidade, Faróis do Saber também. Então, guarde esse nome, é um livro bem bacana de vocês conhecerem. Vamos conhecer o texto? Muito bem, crianças. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler o texto. O texto está aqui. De onde o professor tirou esse texto? Aqui do livro, tá? Então o livro está aqui, ele foi editado e diagramado de acordo com as ideias da autora. O que o professor fez? Ele transferiu o texto que estava aqui para esta marca no papel, que nós vamos analisar mais à frente também. Como que nós vamos fazer? O professor vai ler junto com vocês o texto, só que vocês estão percebendo aí que em alguns locais do meu texto borrou, né? Sumiram as palavras, eu derrubei tinta preta. Então eu preciso que vocês me ajudem a descobrir quais são as palavras ou frases que completam aqui os buracos do meu texto, né, onde está borrado. Então nós vamos ler juntos e aí o professor apresenta algumas hipóteses do que pode vir a completar aqui, vocês me ajudam. Eu aqui, vocês aí, tudo bem? Então lá no começo do meu texto diz o seguinte, acompanha aí na tela. Brinquedos e brincadeiras. Todos nós um dia fomos crianças. E é claro, crianças existiram, e onde existem crianças, existem brinquedos e brincadeiras, porque crianças adoram brincar, inventar, criar.
Assim elas entendem melhor o mundo dos adultos. Crianças de todo mundo, de todas as raças, brincam e sempre brincaram, utilizando objetos ou não. Competindo ou ajudando seu companheiro, as crianças se divertem, desenvolvem e constroem o seu pensamento e sua lógica. Brinquedos e brincadeiras existem há muitos e muitos anos. Não sabemos quem os inventou. Só sabemos que eles são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho, em todos os lugares do nosso planeta. Então, até aí, essa parte não teve nenhum buraquinho. Nós lemos até aqui, né? Até aqui. Então, não tinha nada borrado. Estamos entendendo o texto. Agora, observe aí na tela da TV quais são as opções que vão completar o texto. A palavra imaginação, ambiente, interessante, produz e conta. Vamos ver se no próximo parágrafo tem algo borrado? Olha lá, ó. Por isso mesmo, eles fizeram parte do folclore. Eles quem? Os brinquedos, as brincadeiras. Folclore é o saber do povo, isto é, tudo o que um povo sente, produz, fala, aí tem ali a lacuna, constrói e até mesmo brinca. Qual palavrinha está aí do lado completa o buraco que está aí no texto, aonde está borrado? Então ali ele diz que folclore é o saber do povo. E ali ele coloca algumas atitudes ou algumas ações, né, que fala sobre esse saber. Aí nessa lista do lado, será que imaginação é uma atitude ou uma ação? Ambiente, interessante, produz ou conta? Qual desses se encaixa melhor aqui nesse buraquinho que está no texto? Será que se eu colocar, por exemplo, a palavra ambiente, vai dar certo? Vamos ler? Folclore é o saber do povo, isto é, tudo que um povo sente, produz, fala, ambiente, constrói. Não deu certo? Parece que não ligou uma coisa com a outra. Eu preciso aqui então de uma ação ou de uma atitude. Dessas palavrinhas aí, o que pode ser? Produz pode ser, é uma ação. Conta também é uma ação. Os dois cabem, mas olha que interessante, produz já está aqui. Então não pode repetir, né? Produz, fala e produz, não dá certo. Fica melhor se colocarmos, então, conta. Folclore é o saber do povo, isto é, tudo que um povo sente, produz, fala, conta e assim por diante. Você também anotou isso? Olha lá, a palavra conta entrou aí. Vamos continuar a ler o texto? Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa... Outro buraquinho. Qual palavra? Será que é uma tarefa imaginação? É uma tarefa ambiente? É uma tarefa interessante ou é uma tarefa produz? O que se encaixa na ideia do texto e dá continuidade? Pensou rapidinho? Tenho certeza que agora você já pegou o jeito. A palavra é interessante. Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa interessante e divertida. Será que é interessante? Vamos ver. Está lá, interessante e divertida. A próxima frase. Cada brinquedo pode apresentar uma forma, um tamanho, uma cor diferente, de acordo com a... Quais são as palavras que sobraram para nós? Imaginação, de acordo com a ambiente, ou de acordo com a produz? Tá ficando mais fácil. De acordo com a imaginação, com a ambiente ou com a produz? O que concorda aí na ideia do texto? Pensou? Tenho certeza que você também escolheu o mesmo que eu. De acordo com a imaginação. De quem cria e... Aqui tem uma outra ação, né? De quem cria e ambiente ou de quem cria e produz? Pensou? Tenho certeza que você acertou aí. De quem cria e produz. E daí continua ali, ó. Usar diferentes materiais e descobrir novas maneiras de usá-los sempre cativou crianças de todos os tempos. Vamos completar o texto aí na tela? Acompanhe comigo. Então, o número 3 é imaginação e o número 4 é
produz. Vamos continuar a ler o texto. Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do... Qual é a palavrinha que nos resta para colocar aí? A palavra que nos resta, então, é do ambiente. Vamos completar aí também no nosso texto. Então vamos ler. Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Bonecas e bonecos que parecem com bebês e mesmo com pessoas adultas, cavalinhos imitando os cavalos dos soldados e dos vaqueiros, barquinhos, animais, astronautas. Completamos aí a nossa segunda parte do texto. Já conseguimos organizar aí os buracos do nosso texto, não é? Mas ainda tem um. Olhe lá na imagem. Observe aí na tela. Quais são as duas opções que eu posso usar? As pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem, ou as pessoas estudam sobre um fato do lugar onde vivem. Uma das duas opções vai completar o buraco no texto. Então, vamos continuar a ler. E o mais fantástico é que há sempre alguém inventando um novo brinquedo, diferente dos que já existiam. Próximo parágrafo. Para criar um brinquedo, aí está um pedaço, um trecho que foi borrado. Qual frase vai completar? Será que é as pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem ou as pessoas estudam sobre um fato do lugar onde vivem? Olha a ideia do parágrafo, eu vou te dar uma dica. Para criar um brinquedo, usando a imaginação, elas inventam suas brincadeiras. Isso acontece porque a brincadeira e o brinquedo são formas de expressão do nosso imaginário. Aqui vai a dica para vocês escolherem. É como se as pessoas imitassem a vida, brincando. Então, vamos pensar em imitar a vida brincando. Qual das frases ali, pensando nessa dica, vai completar o buraco do texto? Essa eu quero que você escolha. Será que é a primeira frase ou a segunda frase? Eu vou dar um tempinho para você pensar. E aí, fez a sua escolha? O que será que completa? As pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem ou as pessoas estudam sobre um fato do lugar onde vivem? Quando a gente pensa em imitar a vida brincando, a gente pensa em observar as coisas do lugar onde vive. Então, vamos completar. As pessoas observam muito bem... as coisas do lugar onde vivem. Então, o nosso parágrafo ficou assim, ó. Acompanha a leitura aí, ó. Para criar um brinquedo, as pessoas observam muito bem as coisas do lugar onde vivem. E usando a imaginação, elas inventam suas brincadeiras. Isso acontece porque a brincadeira e o brinquedo são formas de expressão do nosso imaginário. É como se as pessoas imitassem a vida brincando. E é por esse motivo que as brincadeiras e os brinquedos são transmitidos de geração em geração nas comunidades desde a antiguidade. Então, olha lá, ó, o nosso texto não acaba aqui, ele continua, mas nós vamos continuar a ler na próxima aula, nas outras aulas. Então, agora eu tenho aqui o meu texto todo completo, né? Ele fala muito sobre o brinquedo e a brincadeira através do tempo. Ele cita, né, que todo mundo já foi criança e que criança adora brincar. E que esses brinquedos e brincadeiras, eles foram inventadas com o decorrer do tempo e geralmente elas são passadas de pai para filho, de geração em geração, né? E ela depende muito bem dessa observação da comunidade, das pessoas, do lugar. Por isso que a gente fala que é folclórico.
Ok? Vamos pensar sobre algumas questões do texto. Acompanhe aí comigo, ó, de olho no texto. Você está observando aí no título da atividade que tem um caderninho do lado. Sempre nas aulas do professor Rodrigo que aparecer esse caderno, quer dizer que você vai ter que usar o seu caderno para anotar. Então, número 1. De acordo com o texto, os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Essa afirmação é correta por quê? É porque, letra A, boneca, cavalinhos, barquinhos, animais, astronautas são brinquedos que imitam situações reais do dia a dia. Ou, letra B, boneca, cavalinhos, barquinhos, animais e astronautas cativam as crianças de todos os tempos. Então nós falamos bastante sobre isso. Observe a afirmação que está lá, ó, na fala do avatar do professor Rodrigo, né? Quando diz assim, ó, os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Então é correto afirmar isso por causa da letra A ou letra B. Pensa aí, anota número 1 e só coloca a letra. Anote, eu já volto. Vamos conferir a sua resposta. Então, quando a gente diz ali, ó, os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem, é porque elas observam essas brincadeiras em situações reais do dia a dia. Então, a resposta correta era a letra A. Vamos para número 2. O que é necessário para criar um brinquedo de acordo com o texto? Então, nós temos 4 opções. O que é necessário? Vou dar uma dica. Pelo menos 2 respostas. Letra A, conhecer sobre ciência. Letra B, usar a imaginação. Letra C, observar o lugar onde vive. Ou letra D, estudar o folclore. Anote pelo menos 2 respostas. Vamos ver se você marcou as mesmas hipóteses que eu. Então, o que é necessário, de acordo com o texto, para criar um brinquedo? Eu preciso conhecer sobre ciência? O texto falou sobre isso? Não, né? Usar a imaginação? Isso sim, o texto comentou. Observar o lugar aonde vive? Então, as pessoas partem dessa observação, desses costumes. Então, a letra C também está correta. E estudar o folclore? O texto fala sobre o folclore, mas ele não diz que eu preciso estudar sobre o folclore. Os brinquedos e brincadeiras vêm a partir da observação disso, desses costumes, mas não que eu precise estudar. Vamos para o número 3. Qual é o assunto do texto lido? Quando eu falo em assunto, o texto fala na sua totalidade sobre o quê? Letra A. As tecnologias aplicadas aos brinquedos. Falou dessa tecnologia que são utilizadas para criar brinquedos? Letra B. Falou sobre a relação entre o folclore e o brinquedo? O assunto principal é esse, o tempo inteiro ele fala que o brinquedo depende do folclore? Ou letra C. A criação dos brinquedos através do tempo?
Como que isso vem perdurando, né? Que começou há muito tempo e como que chegou até nós hoje. Qual é o assunto do texto? A, B ou C? Anote aí. Vamos conferir. O assunto principal no texto lido é a letra C, a criação dos brinquedos através do tempo. Por quê, professor? Porque o texto fala muito que esses brinquedos e brincadeiras, eles partem da observação de uma sociedade, né, do lugar aonde vive, e ele vai sendo transmitido de geração em geração, de pai para filho. Vamos lá? Número 4. O texto expõe um significado para a palavra folclore. Qual trecho demonstra isso? Letra A. Brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Esse trecho explica o que é o folclore no texto? Ou letra B. Tudo o que um povo sente, produz, fala, conta, constrói e até mesmo brinca. Esse trecho é o que explica o folclore no texto ou é a letra C? Brincadeiras e os brinquedos são transmitidos de geração em geração na comunidade. Qual dos três se relaciona com a explicação do folclore no texto? Anote aí em seu caderno. Vamos conferir? Então, qual trecho explica o termo folclore dentro do texto? Letra A. Brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente? Isso está no texto, mas não explica o folclore. Letra B. Tudo que um povo sente, produz, fala, conta, constrói e até mesmo brinca? Isso explica o folclore? Marcou a letra B? Isso explica a palavra folclore. A letra C também está no texto, mas não explica a palavra constrói. É um outro trecho. Tenho certeza que você está acertando todas. Número 5. De acordo com o texto, podemos dizer que a expressão saber do povo significa: letra A. Aquilo que se aprende observando as situações vividas. Ou letra B. Aquilo que se aprende estudando fatos científicos. Então, saber do povo. Lembra na atividade anterior que ele fala que o folclore é tudo aquilo que um povo sente, cria, observa, constrói. Então, o saber do povo significa o quê? Aquilo que aprende observando as situações vividas ou aquilo que se aprende estudando fato científico, fato comprovado. Anote aí.
Vamos lá. O que significa então saber do povo? Saber do povo é aquilo que se aprende observando situações vividas, né? Anteriormente, a autora do texto diz para nós que folclore é tudo aquilo que um povo sente, produz, conta, observa, né? Então, aquilo que é feito através da observação do que foi vivido. E chegamos à sexta pergunta, a última pergunta de hoje. Você sabe qual é a finalidade do texto? Para que ele serve? Letra A, para fazer uma crítica social aos brinquedos e brincadeiras. Uma crítica social é dizer se isso é interessante, se não é, se tem um ponto positivo ou um ponto negativo dentro de uma sociedade. Ou letra B, transmitir uma informação sobre brinquedos e brincadeiras. A autora quer transmitir, passar uma informação sobre o tema? Ou letra C, manifestar sentimentos sobre os brinquedos e brincadeiras. A autora fala sobre isso, ela está manifestando, dizendo que o quanto ela ama ou o quanto ela gosta dos brinquedos e brincadeiras. O que será que ela quis transmitir com esse texto? Pensa e anota. Vamos então descobrir a resposta sobre finalidade do texto. Para que serve esse texto? Esse texto serve para transmitir uma informação sobre brinquedos e brincadeiras. Então ela trouxe, ela compilou. O que é compilar? Ela juntou várias informações sobre brinquedos e brincadeiras e construiu um texto nos informando. Então ela buscou fatos verdadeiros sobre o tema que ela quis pesquisar. Legal pensar sobre o texto, não é? Tem várias coisas para a gente fazer com esse texto ainda. Mas agora estamos quase chegando no fim e eu quero brincar com você. Nós vamos brincar de verdadeiro ou falso. Só que agora não precisa anotar. Vai ser bem mais rapidinho. Você vai dizer aí na sua casa se aquela informação é verdadeira ou não. Tudo bem? Vamos para a primeira? A seguinte informação está no texto. A informação é a seguinte. Não sabemos quem os inventou. Só sabemos que eles são, até hoje, transmitidos de boca em boca. Essa informação, ela está no texto? É verdadeira ou é falsa? Conseguiu decidir? Fala alto aí em casa. Estou tentando ouvir. Eu acredito que você acertou. Essa informação é verdadeira, ela está lá no texto. Muito bem. Vamos pensar rapidamente sobre essas informações. Olha lá, o trecho diz o seguinte: brinquedos e brincadeiras existem há muitos e muitos anos. Não sabemos quem os inventou. Só sabemos que eles são até hoje transmitidos de boca em boca, de pai para filho, em todos os lugares do nosso planeta. Próxima informação. Cada brinquedo pode apresentar uma única forma, um único tamanho, apenas uma cor. Essa tá bem fácil, né? Só observando os brinquedos em casa eu já sei que essa informação é falsa, né? Os brinquedos são muito coloridos, eles têm diferentes tamanhos, diferentes formas. O que diz o texto sobre isso? Criar brinquedos e brincadeiras é uma tarefa interessante e divertida. Cada brinquedo pode apresentar uma forma, um tamanho, uma cor diferente, de acordo com a imaginação de quem cria e constrói. Próxima informação. Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir de pesquisas em laboratório. O texto falou sobre isso? Será que para eu criar uma brincadeira, eu preciso ir e fazer um experimento no laboratório? Essa também tá fácil, né? Nós não ouvimos a palavra laboratório no texto, então a informação é falsa. O que diz o texto?
Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. É esse trecho que estava no texto. E agora, mais uma informação. A brincadeira e o brinquedo são formas de expressão do nosso imaginário. Falamos bastante sobre imaginário, então você já sabe qual é essa informação. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Não pensou aí? Falou alto? Essa informação é verdadeira. O trecho diz o seguinte: a brincadeira e o brinquedo são formas de expressão do nosso imaginário. E é como se as pessoas imitassem a vida brincando. Legal a nossa aula de hoje, não é? Mas para terminar, eu tenho uma última atividade do verdadeiro ou falso. Vamos analisar uma outra obra do Militão? Observe aí, ó. Eu quero que vocês olhem bem essa obra, bem de perto. Eu vou dar um tempo bem curtinho e eu quero que vocês olhem todos os detalhes dessa obra. E o que nós vamos fazer? De acordo com o livro, a arte se apropria das manifestações folclóricas. É isso que eu quero que vocês observem. O que está acontecendo? E aí, então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Tempinho para vocês olharem. Muito bem. Observou bem a obra do Militão dos Santos? Agora eu vou colocar as seguintes frases aí na tela. Acompanhe comigo. Número 1. O prédio da farmácia está pintado de verde? Verdadeiro ou falso? Anota o número e escreve verdadeiro ou falso. Número 2. Há 2 cachorros próximos da praça? Número 3. Tem um policial fazendo a guarda do local? Número 4. O homem está varrendo a calçada? Número 5, tem 9 crianças brincando de roda. Eu quero que vocês pensem, lembrem daquilo que vocês observaram e anote se essas informações são verdadeiras ou falsas de acordo com o que você viu na obra. Tempinho para vocês pensarem. Agora, vamos conferir. Observe aí na tela, está aparecendo a obra e nós vamos verificar as informações. Número 1. O prédio da farmácia está pintado de verde. Essa informação é falsa, né? Olha lá, a farmácia está pintada de azul. Número 2. Há 2 cachorros próximos da praça. Essa informação também é falsa. Olha lá, ó, apenas um cachorro na obra ali próximo da praça. Número 3. Tem um policial fazendo a guarda do local. Essa informação é verdadeira. Tem ali, ó, o policial bem ali no cantinho, observando tudo atentamente. Número 4. O homem está varrendo a calçada. Essa informação também é verdadeira. Olha lá o homem varrendo a calçada ali, ó, ao lado da farmácia. E a número 5, que era um pouquinho mais difícil. Tem 9 crianças brincando de roda. Essa informação era falsa. Nós temos ali, ó, crianças brincando de roda, mas são apenas 8 crianças. Gostaram de apreciar essa obra de arte? Muito bem. A nossa aula hoje está chegando ao fim e eu quero dizer para vocês, logo logo eu volto com a sequência das nossas aulas. Então, seja gentil, trate todos muito bem sempre. Tchau!